Você já ouviu falar no Thanksgiving, o famoso dia de ação de graças que acontece aqui nos Estados Unidos? Mas afinal, de onde vem essa tradição? Por que será que é tão celebrada nos Estados Unidos, mas não tanto no Brasil? E o que essa data tem a ver com gratidão? Hoje eu vou te contar a história real por trás dessa data e o motivo pelo qual a gente continua celebrando em pleno século XXI. E eu não sei se você sabe, mas o Thanksgiving é um dos principais feriados na cultura americana. Hey guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, criadora do Fluency Factor e moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos. E como o Thanksgiving tá chegando, eu achei que seria interessante fazer uma pequena pesquisa, tanto pra mim, pra eu entender do que se trata esse feriado, até porque eu já tô aqui há 6 anos, então assim, né? Vamos pegar a cultura, meu amor. Mas eu achei que seria interessante de compartilhar com vocês também. Ah, e me conta aqui embaixo também se você gosta desses vídeos um pouquinho mais de curiosidades, de histórias, que eu posso trazer mais edições pra vocês. Combinado? Então vamos para quando tudo começou, que foi com a chegada dos Pilgrims. Em 1620, um grupo de peregrinos ingleses, chamados de Pilgrims, saíram da Inglaterra em um navio chamado Mayflower rumo às Américas. Eles estavam fugindo de perseguições religiosas, eles já tinham mudado inclusive para outros lugares dentro da Europa, mas buscavam um novo lar para começar a vida do zero. E depois de 65 dias no mar, numa viagem um tanto quanto turbulenta, eles chegaram onde hoje é o estado de Massachusetts, que é no nordeste dos Estados Unidos, o oposto do Brasil, é muito frio, e foi lá que eles fundaram uma colônia chamada de Plymouth. E uma curiosidade, ainda no navio, os homens se organizaram para determinar algumas leis básicas de governo para que eles entrassem em acordo. E aí o que aconteceu? Assim como eu falei, essa é uma região muito fria e o primeiro inverno foi devastador. Metade dessa colônia morreu ou de frio, ou de doenças, ou de fome, porque eles não estavam acostumados nem com a terra e nem com aquele clima. Então eles não sabiam cultivar a terra e também não sabiam caçar. E foi nesse momento que tudo mudou, porque eles tiveram a ajuda dos povos nativos. E pelo que eu pesquisei, teve um cara que foi muito importante nessa história, porque ele conseguia falar um pouco de inglês. Então ele era o intermediador ali entre os colonos e os povos originários. Ele se chamava Squanto, não sei exatamente se a pronúncia do nome dele era assim, mas ele fazia parte da tribo que se chamava Wampanoag. I'm not sure. This is the name. Foi ele que ensinou para os colonos como lidar com a terra, como cultivar, como plantar, pescar, caçar. Por conta da ajuda dos nativos, os colonos conseguiram ter uma colheita muito farta no ano seguinte. Então, em 1621, eles realizaram um banquete de 3 dias e convidaram os Wampanoag para participar também. Mas se você acompanha aqui o canal e se você já assistiu a aula de Run to the Hills, do Iron Maiden, você sabe que essa história, né, esse relacionamento entre os povos originários e os colonos nem sempre foi assim. Mas esse foi o início do Thanksgiving. E falando de banquete, a gente pode também refletir sobre o que eles tiveram acesso naquele momento. E pelo que a gente sabe, eles tiveram ganso, milho, abóbora, peixe, lobster, que é lagosta, frutos do mar no geral, carne de caça. E o que é interessante é que alguns lugares falam que não tinha o famoso peru, né, de Natal que a gente tem. Eles usam muito no Thanksgiving hoje em dia, mas tem muita gente que fala que naquela época não tinha. Tem gente que fala que tinha, e é por isso da tradição do peru e etc. De um jeito ou de outro, com o passar do tempo, essa tradição foi se disseminando e também sendo comemorada em outras colônias. E era de um jeito meio bagunçado, meio que cada governador de cada colônia escolhia quando que seria comemorado o Thanksgiving, não tinha uma data específica. E nessa época já não era só o Thanksgiving, ou seja, essa gratidão somente à colheita, mas também celebrar vitórias de guerra e também celebrar a chuva. E como tinha essa questão de se comemorar o Thanksgiving de forma meio aleatória entre as colônias, teve uma editora de uma revista, uma mulher, que sugeriu que fosse definida uma data específica para se comemorar o Thanksgiving. E o nome dela é Sarah Josepha Bull, pensando que isso seria algo que traria as colônias, né, juntas por conta da Civil War, a guerra civil que estava acontecendo. E daí, em 1863, com o fim da guerra civil nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln definiu que o Thanksgiving seria sempre comemorado na última quinta-feira de novembro. E não só isso, mas que esse dia também seria um feriado nacional. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque tem uma série maravilhosa que eu assisti, somente de 4 episódios da Netflix, que fala um pouquinho, né, bem de forma assim, fala e não fala sobre esse assunto, mas a série se chama Death by Lightning e explica um pouco
da vida e da trajetória e da presidência do 20º presidente dos Estados Unidos, que foi o James Garfield. É uma história muito interessante, porque esse presidente lutou na Guerra Civil, né, na Civil War aqui dos Estados Unidos, então tem um pouquinho desse contexto histórico aí, tá? Mas é legal e faz você entender um pouquinho a época, a forma que o povo pensava e etc. Só que muita coisa aconteceu, né, desde 1800 para 2025, ou quando você estiver assistindo esse vídeo. Uma das coisas que aconteceu foi que o futebol americano também virou uma tradição de Thanksgiving por um motivo bem específico, porque foi quando a NFL foi criada, que é a Liga Nacional deles de futebol americano. É como se fosse o Brasileirão, eu acredito. E como na época não era muito popular, eles decidiram fazer um jogo no dia do Thanksgiving. Olha só que maravilha! E essa tradição começou em 1920. E é uma coisa que continua até hoje. E o que mudou de 1621 para hoje, basicamente, é que o pato, né, o ganso que eles tinham na mesa, hoje em dia a gente não tem mais tanto, e nem fruto do mar e peixes. A refeição do Thanksgiving é muito parecida com o que a gente tem no Natal, só que com algumas mudanças. Então, por exemplo, o peru, o turkey, tem no Thanksgiving, mas mashed potato, que é purê de batata, eles gostam muito e tem aqui. Além de um molho de cranberry, que também pode ser servido junto com o peru. Torta de abóbora e outras coisinhas também. E na verdade, esse molho de cranberry, que eles chamam de cranberry sauce, o primeiro registro de receita com esse molho é de 1796. Então, antes mesmo do Thanksgiving ser declarado um feriado nacional e ter um dia específico para ser comemorado. Além do futebol, além dos pratos, outro elemento que marca e é muito conhecido no Thanksgiving aqui nos Estados Unidos é o desfile da Macy's. Macy's Thanksgiving Day Parade, que começou em 1924, quando eles abriram a maior loja da Macy's em Nova York. Então, para anunciar a abertura da loja, eles fizeram um baita de um desfile que eles fazem desde 1924. Pra falar que eles nunca pararam, eles pararam sim quando tava tendo a Segunda Guerra Mundial. Então, 42, 43 e 44 não teve desfile. Sem contar que tem muito filme que retrata esse desfile da Macy's. Eu assisti um esses dias. Os caras roubam um carro que é feito de ouro de uma penthouse em um dos prédios mais altos de Nova York. Esqueci o nome desse filme, é muito engraçado, é legal e aparece esse desfile. Você achou que eu não ia falar, mas a Black Friday também tem a ver com Thanksgiving. Por quê? Bom, por quinta-feira ser feriado, sexta começou a ser o dia que as pessoas começavam a se preparar para o Natal, porque por mais que tenha um mês de diferença entre o Natal e o Thanksgiving, era a oportunidade de fazer as compras. Então o que aconteceu? As ruas começaram a ficar lotadas às sextas. E por volta dos anos 50 e 60, os policiais de rua repararam isso. E por conta dos carros, tudo ficava cheio, as pessoas, por conta do inverno e por conta do frio, todas encapotadas, então tudo ficava assim num tom meio preto. O trânsito ficava caótico, as lojas abarrotadas e era um caos. Então tivemos o início de Black Friday. E assim, gente, pessoalmente, Thanksgiving é um feriado que eu gosto muito de comemorar, por mais que não tenha sido parte do meu upbringing, né, da minha criação, tudo mais, por ser brasileira e ter imigrado para os Estados Unidos já com os meus 21, 22 anos. O Thanksgiving foi o primeiro feriado que a gente comemorou aqui, porque eu cheguei no dia 19 de outubro, então basicamente aí um mês e pouquinho depois, foi a primeira vez que a gente foi recebido pelos nossos amigos, os nossos primeiros amigos aqui de Los Angeles, pra um Thanksgiving. Então, pra mim, é muito especial. Agora, ano passado aconteceu uma coisa que eu nunca tinha experienciado antes, que a gente foi convidado pra um Friendsgiving. Não Thanksgiving, but Friendsgiving, que é uma versão de Thanksgiving entre amigos. Por quê? Por conta dessa cultura e da importância do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas viajam para casa, ou seja, viajam para suas cidades, onde as famílias estão, né? Então meio que ninguém fica na sua cidade. Então, para não deixar de comemorar com os amigos, existe o Friendsgiving que se comemora antes. E aí, ano passado, a Julia Alcântara e o William, o marido dela, convidaram a gente para participar com eles. A gente conheceu vários outros amigos deles, inclusive brasileiras, e foi muito gostoso. E eu tenho que falar aqui com vocês que eu vi uma situação meio constrangedora. Por quê? Porque tem uma tradição de, antes de jantar, cada pessoa que está à mesa dizer pelo que é grato. Só que eu fui pega de surpresa e tinha americano lá também, enfim, aí eu fiquei, gente, eu sou grata por tanta coisa, mas se ela meio que não tem intimidade com essas pessoas, eu não sei exatamente o que eu falo, sabe esse clima? Enfim, eu falei, mas eu não acho que eu falei bem, eu não acho que eu comuniquei o que eu queria comunicar, e esse foi um mico que na minha cabeça eu passei, enfim, ninguém falou nada, mas sabe, aquela coisa de, putz,
Não falei o que eu queria falar e não sei se minha mensagem ficou clara, enfim. Tá aí essa história pra vocês. Mas depois disso a gente jantou, inclusive cada um levou um prato. Isso também é bem comum no Thanksgiving, né? Tipo potluck party, cada um leva um prato. Eu, como uma boa brasileira mineira, no Thanksgiving, levei um feijão tropeiro, né? Vou levar o quê? Cranberry sauce? Não. Então levei feijão tropeiro pros gringos experimentarem. Cada um levou uma coisinha e foi maravilhoso. E a gente também brincou de um jogo de mímica depois. Que a gente escreveu várias coisas no papel, e aí, tipo, tinha 2 times e a gente ia tirando e tinha que fazer a mímica lá na frente. Foi muito engraçado, porque eu nunca tinha brincado disso na vida adulta, e foi mico atrás de mico e gargalhada atrás de gargalhada, foi excelente. E aí você deve estar se perguntando, bom, se Thanksgiving tem esse peso, né, e o Natal, e o Christmas, como que a gente faz? Aqui, esses 2 feriados têm importância, mas digamos que o Thanksgiving, ele pode ser mais democrático e envolve todo mundo, por não ser um feriado religioso. E não só porque não é religioso, mas também culturalmente falando é muito importante, pensando nas bases de como os Estados Unidos se tornou Estados Unidos. Então no Thanksgiving eles focam muito em família, então todo mundo viaja para onde as suas bases, né, estão. É secular, assim como eu falei, então não é relacionado com nenhuma fé, nenhuma religião, então todo mundo comemora junto. E no Thanksgiving é muito mais sobre o ajuntamento em si e pessoas à mesa do que uma questão comercial. Então também tem essa. Então tem muita gente que já prefere ir pra fazer essa questão da família no Thanksgiving e no Natal passar com os amigos ou enfim. Aí varia mais de pessoa pra pessoa, mas o Thanksgiving ele é mais família. Então é por esse motivo que o Thanksgiving é muito comemorado aqui nos Estados Unidos e a gente não tem tanto essa comemoração no Brasil, porque a história é completamente diferente. Mas isso que é bacana, porque a gente pode usar essa referência pra trazer pra nossa vida. E é aquele papo, né? What are you thankful for? Você é grato pelo quê? Essa é uma reflexão, na verdade, que a gente pode fazer todo dia. Mas o fato é que o Thanksgiving é muito mais do que a comida na mesa, o Thanksgiving é muito mais do que só um feriado. O Thanksgiving é sobre cultura, é sobre o idioma, e é muito interessante olhar pra trás e ver como cada momento histórico essa data foi comemorada, né? E aí, você sabia que essa era a origem do Thanksgiving? Eu vou deixar como referência aqui pra vocês na descrição 2 vídeos diferentes em inglês. Uma falando sobre a Mayflower, ou seja, essa navegação que veio da Inglaterra para os Estados Unidos com os Pilgrims, e outro vídeo falando sobre o Thanksgiving. Mais uma vez, reforço aqui a sugestão de vocês assistirem Death by Lightning no Netflix. Essa é uma série um pouquinho mais difícil porque, imagine só, o inglês de 100 anos atrás não é o mesmo inglês de hoje em dia, então você pode escutar algumas palavras e termos que vocês não estão acostumados, principalmente pensando que alguns trechos da série estão assim num cenário mais político, mais formal, mais polido, então também tem essa questão. Mas super vale a pena assistir. E eu digo isso pra vocês porque, assim, igual eu falei, eu sou meio chata pra série, essas coisas. Eu gostei, rolou vários debates aqui em casa entre eu e meu marido sobre as coisas que a gente assistiu na série. A gente começou a pesquisar outras coisas e foi muito bacana e eu espero que tenha esse efeito por aí também. E se você ficou aqui nesse vídeo até o final, já deixa aqui embaixo what are you thankful for? Pelo que você é grato. Claro, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações, porque esse vídeo aqui foi um pouco diferente dos vídeos que eu geralmente trago aqui pra vocês. Foi um vídeo mais de história, um pouquinho mais de cultura, não tanto em relação ao inglês em si. Mas nós temos aulas e dicas de inglês toda semana, inclusive live às quintas, e geralmente é com música, tá? Então eu acho que você vai gostar. That's it, guys. Thank you so much for joining us today, and I hope to see you in the next one. Bye!